Antes que eu prossiga sobre o assunto do vídeo de hoje, tem uma informação importante para falar para todos. Eu sou contra a qualquer tipo de violência contra homem, mulher, índio, homossexuais, não importa. Eu sou contra a qualquer formato de violência, pois nenhuma violência é justificável. Sobre a questão do vídeo de hoje, que é sobre a Lei Maria da Penha, eu sou a favor dessa lei. Mas eu sou a favor dessa lei com alguns aspectos da lei. Pois a lei por si só, ela não é perfeita e pode ser consertada ou melhorada. Então, eu peço para todos vocês que assistam o vídeo por inteiro. E se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva nele, toque o seu sino de notificação. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu joinha e compartilhar o vídeo de hoje. No Twitter, como sempre, é um dos melhores filtros para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Um dos top trendings foi o fato que foi a questão da Lei da Maria da Penha, a qual uma jovem, fazendo uma crítica contra os movimentos feministas, ela colocou o fato que, tipo assim, que é no final do vídeo dela, que foi feito no TikTok, o fim das leis a quais favorece como a Lei da Maria da Penha. A esquerda, lógico, a gente sabe que surtou. Inclusive, essa Fabia, que uma das tweets que eu achei, ela escreveu aqui: imagina ter uma filha e ela ser assim. Não é possível ela seja tão burra e tão escrota para achar que uma lei como Maria da Penha é a lei que favorece a mulher sem conta com essas outras besteiras, como ela falou. Eu entendo porque a jovem fez essa crítica à lei da Maria da Penha. Eu entendo. E eu vou tentar explicar para vocês. Como eu falei, eu sou a favor da Lei da Maria da Penha com algumas mudanças da lei, pois a lei em si, ela tem falha, e falhas duras. Vamos ver a questão da Lei da Maria da Penha. Cumprimento à Lei da Maria da Penha. O fim de um relacionamento, desavença conjugal, um sentimento de posse e propriedade sobre a companheira são razões que levam muitas mulheres às agressões constantes, em muitos casos à morte. Para evitar morosidade e ineficiência do artigo 226 do parágrafo 8 da Constituição Federal, que preconiza o Estado assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos íntegros, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito das suas relações, foi promulgada na lei de 2006 como um instrumento concreto específico para promover a proteção e prevenir a violência. A Lei Maria da Penha, como é conhecido, completa 14 anos de existência e apresenta conteúdo extremamente didático, pois define o que é a violência doméstica, o que é a família, O seu campo de amplitude transforma em seu verdadeiro estatuto, não só de caráter repressivo, mas sobretudo preventivo e assistencial. Essa normalização trouxe novidades para a esfera criminal, jurídica, administrativa e policial, criando um mecanismo de amparo e acolhimento e muitas garantias, como o caso de medidas protetivas de urgência. Minha primeira crítica sobre a Lei da Maria da Penha, na verdade, minha primeira crítica sobre as nossas leis é que o Brasil é um país que, se você for só se basear
nas leis que a gente tem, a gente era para ser país de primeiro mundo. Estados Unidos, que é um país mais rico do mundo, tem as leis mais simples e mais práticas e didáticas, ao ponto que as leis federais são tão simples que as leis municipais e estaduais, elas complementam as leis federais. Por que eu estou falando isso? Porque a proposta da Lei Maria da Penha é uma proposta muito boa. Sim, é muito boa. A Lei Maria da Penha é uma proposta de lei muito boa. Só que tem um grave falho. A Lei da Maria da Penha, na verdade, toda lei no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, tem que ser uma faca de dois gumes. Em que sentido que eu estou querendo dizer para vocês? É aquela coisa, por exemplo, se você é acusado de um crime e foi falsa acusação, a pessoa que te acusou falsamente, a pessoa tem que cumprir a pena derivado daquilo que ela está te acusando. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Quando você faz o juramento de tribunal, como testemunha, ou como vítima, ou como, enfim, seja lá o que for, se for provado que a testemunha criou falsa acusação contra o réu, além dela poder, ela ou ele, poder, entendeu, pegar penas duríssimas, ela fica fichada pro resto da vida, ou seja, se ferra. Não consegue arrumar emprego nunca mais. O problema da Lei da Maria da Penha é que, sim, dá muitos direitos protetivos para a mulher, para a questão de agressão. Só que, como a gente sabe que no Brasil a lei, muitas vezes, ela não é aplicada. A gente tem leis fantásticas, mas ela não é aplicada. Por quê? Porque, dependendo do lugar que você for no Brasil, a mulher ela pode passar a vida dela inteira sendo agredida, que jamais vai acontecer algo. Tem regiões no Brasil que nem existe delegacia para a mulher. Nem existe. E aí, se a mulher for para um delegado que não passa um treinamento mínimo. Só que, ao mesmo tempo, existe agressão contra um homem dentro de casa. Ah, que absurdo, Oswaldo, você tá mentindo. Não existe sim. Existe sim. Existem vários homens que sofrem agressão, só que se ele for para a delegacia, ele é debochado. Quem assiste esses programas de policiais cansou de ver nesses programas homem mostrando assim, olha, ela me agrediu, e o policial fala assim, ah, só lamento, eu não posso fazer nada. Casos de mulheres que corta o reprodutor sexual do homem porque traiu ela. O que acontece com essa mulher? Nada. Por quê? Porque a lei ela só é punitiva por um lado, ela não é punitiva para os dois lados. Nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, e eu pego esse caso dos Estados Unidos porque eu tive um caso de uma pessoa a qual eu conheço que estava em processo de divórcio e tudo mais, aí achava que a lei lá era igual daqui do Brasil. Começou a bater no marido dela, no então ex-marido dela. Aí o que aconteceu? Ele ligou para a polícia. A polícia chegou, prendeu ela. Ela foi presa. Ficou 2 dias preso, com um filho pequeno. E tentou diversas vezes alegar que estava sofrendo, entendeu, abusos e tal, não sei o quê. Enfim. Aí ela tem que provar isso na justiça. Existem leis protetivas contra a mulher? E sim, existe nos Estados Unidos. É perfeito? Não creio. Mas existem leis protetivas por ambos os sexos, que é aquilo que aqui no Brasil não existe. Isso não é machismo, ou feminismo, ou ismo. Não, isso se chama lei. Se o homem tá sendo agredido pela sua mulher, se o homem está sendo ameaçado pela mulher, por que a mulher não pode sofrer as mesmas penalidades do que o homem sofre na lei da Maria da Penha? Então eu acho que deveria já reverter um pouco essa situação. Inclusive eu peguei algumas matérias aqui para vocês, para mostrar os chamados casos de falsas denúncias, e que provavelmente as pseudas vítimas jamais
vão passar um dia na cadeia. Primeiro caso, homem ficou 18 anos preso por abusos que não cometeu. No caso dele, ele vai ser indenizado. E a pessoa que acusou, artista plástico Eugênio Fiuza, foi acusado injustamente por 5 crimes. Segundo a justiça, inocência ficou comprovada como verdadeiro autor dos crimes. Pedro Meyer foi reconhecido em 2012. Essa matéria aqui foi de 2019. O Estado de Minas Gerais foi condenado a indenizar 3 milhões de reais a um artista plástico que ficou 18 anos preso por crime que não cometeu. O que acontece no Brasil se você é preso por esse tipo de crime? O que acontece? Nas piores hipóteses, isso eu estou falando assim, nas melhores hipóteses por vagabundo, o cara que foi preso, se for comprovado ou não, mas ele está preso. Piores hipóteses, ele vai passar o tempo da pena dele sem poder sequer botar o pé fora da cela dele. Piores hipóteses. Melhores hipóteses seria, né? A pior, não vou nem falar aqui porque o YouTube vai censurar. Mas teve casos de pessoas que contraíram HIV e foram inocentados logo depois por um crime que não cometeu, por abusar uma mulher. E descobriram que a menina que falou isso, falou porque, enfim, alguém na família botou na cabeça dela para falar, o cara foi preso, ele era inocente, contraiu HIV. E aí? E o que acontece com a calúnia, com a falsa denúncia? No Brasil não acontece nada. O que aconteceu com esse cara aqui? 18 anos. Ah, mas ele foi indenizado, Oswaldo. Sim, 18 anos de cadeia, sendo ameaçado constantemente de você ser abusado. Isso porque, enfim, né? Segundo a justiça, Queiroz ficou preso enquanto o verdadeiro, né, vagabundo, Pedro Meyer, que ficou conhecido como maníaco de Anchieta, estava solto. Somente em 2012, o ex-bancário foi preso ao ser reconhecido pelas vítimas como o verdadeiro autor dos crimes. A decisão tal... 18 anos. E aí? Ah, mas foi indenizado, deu 3 minutos. Vamos para a próxima matéria. Quem lembra do caso da Patrícia Leles? Quem lembra do caso dela? Que acusou, e a imprensa, nossa querida imprensa, caiu em cima, de mão beijada, acusou o ex-deputado Marcos Feliciano. Mesmo assim, existindo provas que ela era mitomaníaca. A imprensa continuou defendendo ela. Até hoje. E ela está solta. Imagina se fosse um Zé qualquer. Imagina o que aconteceria com esse Zé. Você acha que ia acontecer o quê? Você acha que ia acontecer que ele ia ter repercussão na imprensa? Ia. Só que só ia escutar somente a história dela, da vítima. A Lei da Maria da Penha, ela dá muita autoridade à vítima. Que eu acho que tem que ter quando é um caso sério, grave. Inclusive, uma das coisas que eles estavam tentando mudar aqui no Brasil, e foi travado por causa do caso Marcos Feliciano, foi o fato que a vítima ela não precisa ter provas do crime. Basta ela falar e pronto, acabou. Basta ela acusar, não precisa nem ter provas. Quem não sabe, né? Vamos contar um pouco mais a história disso. Quando a mulher sofre por um abuso, a polícia faz um exame de perícia. Geralmente é um policial feminino que faz isso.
por questões de respeito à própria mulher. Aí a mulher, ela vai no IML e eles fazem um exame a qual verifica, primeiramente, o ciclo da vagina da mulher. Eu estudei biomedicina e tive um professor de anatomia que explicou sobre isso, para poder ver se a relação foi concedida ou não. Uma vez isso, eles vão tentar retirar qualquer traços de DNA dentro da vagina da mulher. E aí você faz o exame de DNA. Só que aqui no Brasil tem um outro problema mais grave ainda. Tinha um projeto de lei a qual o STF falou que é inconstitucional, de você pegar como chama, tirar sangue dos condenados, que nem qualquer país do mundo faz, e você ter uma biblioteca genética de todos os bandidos. Para quê? Porque em caso que ele cometeu o mesmo crime de novo, você já tem lá. Você verifica. Ah, não, esse cara aqui foi preso lá em São Paulo por tal crime. Pois é. Aí o que acontece? Você pega o exame de DNA, você compara com um suspeito. O problema é que acontece, que aqui no Brasil acontece muito isso, é que a mulher vai e fala, não, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Aí você pergunta, tá, vamos fazer o exame de IML. Ah, não, eu me limpei. Algumas mulheres que sofrem isso, elas se sentem nojo e se limpam. A gente entende isso, porque é uma coisa nojenta. Eu já me relacionei com uma mulher que sofreu abuso no passado. E eu vi pelos olhos delas o quanto que dói até hoje essa história. Muitas mulheres usam essa fragilidade da lei para acusar pessoas que nem o Marcos Feliciano. E aí acusa falsamente o cara, digamos, se fosse um cara que não fosse conhecido na mídia, o cara ficava morfado na cadeia por resto da vida, para depois de 20 e tantos anos descobrir que ele era inocente. Inclusive, a última matéria que eu tirei aqui, homem é condenado, né? Mas a vítima diz que mentiu, família clama por justiça. E aí? Você acha que a voz da mulher é mais importante? A vítima, ela não precisa ter prova para provar que o cara fez o que fez? Você acha que a lei da Maria da Penha deu muita autoridade nas mulheres e acabou que muitas dessas mulheres estão usando essa autoridade para cometer crime? Voltando no TikTok. Essa jovem, eu entendo porque ela fez essa crítica, pois existem muitos casos de pessoas que foram presos injustamente. Eu entendo porque ela faz isso. Eu compreendo o porquê que essa mulher e tantas outras pessoas foram contra. Tem gente que fala assim, ah, que se não fosse para a lei, minha mãe já teria morta. Se não fosse para a lei... Compreendo. Eu acho que a lei ela tem que ser uma faca de dois gumes. Se a pessoa está acusando um cara de um crime, só que acusou falsamente, essa pessoa tem que ser presa e cumprir a pena dele. Simples. Porque você fazer falsas acusações e nada acontecer com você, igual aconteceu com a Patrícia Leles, nada aconteceu. Quando ela fugiu para os Estados Unidos, aí sim aconteceu. Que ela começou a fazer falsas denúncias, calúnias e tudo mais, foi presa. Agora, se ela é cidadã americana ou não, aí já não sei, mas ela ficou presa na cadeia. Então, no meu ver, eu acho que poderia mudar um pouco essa lei. Poderia abranger a questão de calúnia, a questão de agressão contra o homem, que existe isso. A questão de, enfim, fazer uma lei que muitas feministas falam, ah, não, a lei é para os dois lados. Não, não é para os dois lados, não. Não é para os dois lados, não. Eu, particularmente, já cansei de ver
no Facebook, posts, que eu não posso nem comentar aqui, de mulher falando comemorando que cortou o reprodutor sexual do homem. E tá solta. Se o cara for na justiça, exigir justiça contra ela, não vai acontecer. Primeiro que nenhum delegado vai aceitar essa denúncia. Se aceitar, não vai acontecer. Cansei de ver nas redes sociais casos de homens que foram presos injustamente. Conheço um aqui onde eu moro. Um caso de um cara que foi socorrer uma jovem que estava largada na rua, que ela tinha sofrido um abuso, só que o abusador dessa jovem era de uma família rica, que pagou ela para poder acusar outro cara. Pronto. Não fizeram exame de DNA, não fizeram o exame, nada, não fizeram nenhuma perícia nela. O cara tá preso até hoje. Pegou, entendeu, 20 anos de cadeia, tá preso. Acabou com a vida dele, era um jovem universitário. Acabou com a vida dele. Então, assim, eu acho que a lei tem que ser dura pros dois lados. Tem que ser duro pro cara que ataca, agride e ameaça e quer matar a mulher? Tem que ser duro. Mas tem que ser duro contra mulheres que agride e ameaçam um homem. Que a gente sabe que isso acontece aqui no Brasil. De homem ser morto por namoradas loucas. Existe dos dois lados. Mas essa é a minha opinião. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Quero agradecer a vocês todos que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita agora. Se inscreve no canal, toque a notificação, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos. Agradeço de novo por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira e até amanhã.